Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar do que eu entendo como o pior problema do CSA na temporada de 2025 e de como isso vem ficando claro nos últimos jogos, de como o Igor Magalhães vem tentando trazer adaptações, vem tentando trazer soluções e mudanças na linha defensiva a partir de problemas nas laterais. O nome do Cedric eu vou destacar aqui no vídeo, o nome do Rafinha, do Enzo e do Roberto também, e de como essas mudanças que em teoria deveriam impactar só na defesa, vem também trazendo algum mal para o CSA na linha de ataque. Antes de dar sequência no vídeo, eu quero que você deixe um pouco da sua opinião também. Qual o setor que você entende que o CSA deveria trazer mais nomes com uma certa urgência? Também deixa o like, compartilha o link em grupos de amigos e torcedores também. Vou falar também sobre o jogo do CSA contra o Asa, uma breve avaliação sobre esse confronto lá em Arapiraca. Mas primeiro, vou puxar aqui o campinho que eu terminei montando para falar sobre esses destaques do CSA aqui na linha defensiva. Rafinha, Cedric, Enzo e Roberto. Roberto tecnicamente não é um problema do CSA, mas a partir do momento em que ele termina desfalcando o CSA rodada após rodada, semana após semana, é um problema. Ele termina se tornando um problema não técnico, mas de um problema de elenco, de construção de elenco. Enfim, mas agora bora destacar os três nomes que tecnicamente mais chamam a atenção negativamente: Rafinha, Cedric e Enzo. E como o Igor Magalhães vem mudando a equipe para tentar encontrar soluções para isso. Acho que o primeiro ponto é o que foi utilizado contra o Sampaio Corrêa e o que foi utilizado contra o Asa, os dois últimos jogos do CSA. Um CSA teve muito sucesso, que foi contra o Sampaio Corrêa, e o outro CSA terminou sendo derrotado. Mas o principal ponto é a presença do Silas como um lateral esquerdo barra terceiro zagueiro. Eu entendo que lateral é quem apoia e quem volta para marcar. O Silas está muito mais como um terceiro zagueiro aqui do lado esquerdo, justamente pela grande limitação do Enzo, que é a saída de jogo e a fase defensiva também do Enzo. Então a dobra que se teve aqui, se é que dá para dizer que é uma dobra nessa lateral, foi muito a partir de uma preocupação em relação ao Pimentinha no jogo contra o Sampaio e em relação ao Paulinho e ao Kellington no jogo contra o Asa. E dá para dizer que defensivamente o CSA até se portou bem, até que não sofreu tanto com esses dois nomes. O grande problema é na fase de criação. O CSA termina perdendo um nome aqui no campo de ataque. No jogo contra o Sampaio Corrêa isso não fez tanta falta, até porque o Enzo teve bons momentos também no jogo contra o Sampaio, só que tem uma pontuação importante. Sampaio Corrêa tem graves problemas na defesa, diferente do que o Asa demonstrou nesse último final de semana. Então o Asa demonstrou mais resistência defensiva e o CSA sentiu a falta desse homem a mais aqui na fase de meio ataque da equipe azulina. Falar sobre a lateral direita, depois vou falar sobre essa parte de ataque do CSA que termina perdendo com essa dobra aqui na esquerda. Rafinha e Cedric. E aqui é um ponto que eu queria tocar logo na abertura e terminei deixando passar. Não estou falando que esses jogadores, quando eu falo esses jogadores, estou excluindo o Silas, tá? Mas também vai o Silas nesse bolo. Não estou falando que Enzo, Cedric e Rafinha são laterais ruins. Estou falando que talvez não encaixaram nessa temporada e talvez não conseguiram se adaptar muito ao que o Igor Magalhães pede, ou talvez vivem temporadas não muito boas. Eu já vi o Cedric, por exemplo, tendo temporadas bem melhores do que essa de agora. Só falando sobre o Rafinha e também sobre o ponto do Cedric, mas principalmente sobre o Rafinha no jogo contra o Asa e como o CSA sofreu para construir. Rafinha não apoiou o suficiente. Defensivamente ele não comprometeu tanto, mas não apoiou o suficiente. Então isso é um problema. E também tem a questão do Cedric, que defensivamente vai mal também. O Cedric não está conseguindo gerar uma sustentação que o CSA precisa nessa lateral direita, apesar de ser um volante e em teoria teria um poder defensivo maior, mas isso não vem acontecendo. E o que esses problemas do CSA aqui nas laterais terminam impactando aqui no ataque? Ficou muito claro no retorno do CSA para o segundo tempo, com o retorno do Álvaro no lugar do Silas, então, e a presença do Enzo voltando aqui à linha lateral. Então se teve a entrada do Álvaro, e é óbvio,
o Álvaro ele vai conseguir gerar mais poder de criação, ele vai poder gerar mais poder de definição também para o CSA, muito mais do que o nome do Enzo. Então se tem esse ponto aqui que o CSA termina perdendo uma peça de ataque quando se tem o Enzo jogando mais avançado aqui pelo lado esquerdo. Não é só problema. Contra o Sampaio Corrêa gerou algumas soluções, colocou o Cachoeira, por exemplo, um pouco mais para dentro, mas nesse jogo contra o Asa, onde o CSA encontrou mais resistência defensiva, isso foi um problema, a dobra do Silas com o Enzo aqui no lado esquerdo. Então, o CSA perde um homem de frente, além também desse ponto de uma carência grande que fica clara do CSA nas laterais. Então, é muito claro que o Igor Magalhães não tem confiança em relação ao nome do Enzo aqui para a lateral em muitos momentos. Então o Enzo só ficou ontem pela necessidade que o CSA tinha de apoiar, de subir um pouco mais. E também tem esse ponto aqui da lateral direita com o Cedric ou o Rafinha, nenhum dos dois convence tanto assim. CSA não tem problema com a 9, CSA não tem problemas com os atacantes de lado, talvez até tenha, mas se tem um Cachoeira e o Igor Magalhães vem conseguindo compensar muito bem essa outra vaga com o Álvaro e o Brian atuando juntos, e aí é um outro ponto que o CSA não tem carência aqui, é a 10. Volantes também o CSA eu acredito que está bem servido, com o Vander, com o Nicole e com o Camacho também, além do nome do Ramon que chegou nos últimos dias. Para a zaga também eu entendo que o CSA talvez precise de alguns nomes para compor o elenco durante a temporada, mas já tem Betão, já tem Wanderson, já tem Marcão e Islan também. E para o gol, apesar de algumas contestações, eu acho que nem de longe as críticas sobre o George elas são semelhantes ao que se tem com as críticas sobre o nome do Enzo, sobre o nome do Rafinha, do Cedric. E num sentido prático, a dor de cabeça que o Igor Magalhães tem é muito mais direcionada às laterais, e esses dois últimos jogos ficaram muito claros isso daqui, sobre a falta de confiança que ele tem no nome do Enzo defensivamente, e também os pontos aqui da lateral direita que o próprio torcedor do CSA já vem contestando muito o nome do Cedric principalmente. Falando brevemente sobre o jogo que ocorreu ontem em Arapiraca, nesse domingo pela ida da semifinal do Campeonato Alagoano contra o Asa venceu por 1-0, é uma diferença maior do que o placar demonstra, isso porque o Asa durante toda a primeira fase da competição tomou apenas um gol, e também tem o fator do desgaste que o CSA vai ter com o jogo no meio de semana da Copa do Brasil. Então é uma tarefa complicada que o CSA tem para reverter essa diferença no Rei Pelé. O ponto positivo para o torcedor do CSA é que o jogo é no Rei Pelé e que em alguns momentos do jogo em Arapiraca, em bons momentos do início da partida, em alguns momentos do segundo tempo, o CSA conseguiu travar muito o Asa na saída do jogo. Acho que os primeiros 15 minutos da partida se teve um CSA melhor em Arapiraca do que a equipe do Asa, mas ainda assim é uma diferença considerável, muito mais do que o 1-0 mostra para essa semifinal do Campeonato Alagoano. Deixa um pouco da sua opinião também, como é que você enxerga Cedric, Rafinha, Enzo e Roberto. Deixa aqui também um like, se inscreve no canal e compartilha o link. Vou ficando por aqui, até a próxima.